Eu sou Ana Elisa Coutinho, sobrinha do Dr. Elcimar Coutinho, e vou ler O Governo Militar, 1964. O primeiro presidente, General Castelo Branco, foi bastante comedido. Exerceu o poder de modo brando e disciplinado, pôs ordem na casa e devolveu a confiança ao empresariado e aos profissionais liberais. Senti-me seguro e desarrumei as malas. Quando viajei para Londres para participar do 2º Congresso Mundial de Endocrinologia no mês de junho, estava tranquilo. Durante o governo de Castelo Branco, investi mais do meu tempo em pesquisa, certo de que os militares não interfeririam na área, apesar do conhecido desapreço da categoria pelo controle da natalidade. Adotar ou não uma política de limitação dos nascimentos não tinha nada a ver com o que eu desenvolvia. Deviam ter meios de saber que o que eu fazia estava dentro da lei, da ética e dos interesses de uma nação que desejava crescer cientificamente. O trabalho apresentado em Londres foi publicado nos Anais do Congresso sob o título de Hormone-Induced Ionic Regulation of Labor, Excerpta Medica Foundation, Amsterdã, 1964. Mas somente em 1965 foi publicado aquele que apresentei em Milão, em 1962, com o título Progesterone and Ions, no livro Hormonal Steroids, volume 2, pela Academic Press, New York. Em 1966, o número de publicações aumentou para 6. Logo no começo do ano, saiu o artigo da Depo-Provera como contraceptivo injetável, que me levou às barras do Conselho Regional de Medicina. Os outros estavam relacionados com os hormone-like, efeito dos iontes de cálcio e magnésio. Um segundo trabalho sobre contracepção foi publicado na Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Aparentemente sem importância, esse trabalho introduzia no mercado mundial a primeira pílula anticoncepcional contendo norgestrel, um potente progestínico da família dos 19 noresteroides. Lançado no Brasil graças àquele estudo clínico que demonstrava a eficácia e boa tolerabilidade do produto, o Anfertil, nome comercial que recebeu a associação do norgestrel com estrogênico sintético etinil-estradiol, foi um grande sucesso. 2 anos depois, era lançado nos Estados Unidos com o nome de Ovral, para bater recordes de venda durante muitos anos. O estudo do norgestrel foi articulado com Edgren, em Londres, 2 anos antes. Durante o estudo clínico feito com Anfertil, realizado em colaboração com José Carlos de Souza, observamos que muitas usuárias deixavam de tomar comprimidos e nem por isso engravidavam. Suspeitamos assim que nossa fórmula estava superdosada. Fizemos então, por iniciativa própria e sem consultar o fabricante, 2 estudos simultâneos. No primeiro estudo, as usuárias deveriam tomar meio comprimido diário. No segundo, os comprimidos seriam administrados em dias alternados. Nos 2 casos, a dose dos 2 componentes da pílula seria, portanto, reduzida pela metade. Os estudos revelaram sucesso. Nos 2 grupos, não ocorreu nenhuma gravidez. Tínhamos conseguido antecipar por cerca de 10 anos a pílula anticoncepcional de dosagem reduzida, que deveria dominar logo o mercado. Comuniquei o meu achado a Thomas Christie, o chefe de pesquisas clínicas da White em Filadélfia, meu correspondente nos Estados Unidos, que recebeu a notícia sem entusiasmo. Dias depois, fui informado que Bogash, vice-presidente da White, viria visitar-me pessoalmente em Salvador. Imaginei que o homem viria trazer-me pessoalmente um prêmio, uma doação substancial da companhia para quem de graça eu oferecia a oportunidade de comercializar a pílula dos dias alternados, ou a mini-pílula, com a metade da dose do Anfertil. Bogash chegou a Salvador em avião particular, que ficou no aeroporto 2 de julho, esperando pela sua volta, enquanto o importante e simpático vice-presidente da White comparecia à minha casa em Itapuã, pertinho do aeroporto. Mas não foi para premiar-me que ele veio. Muito gentil, explicou-me que o Anfertil, desenvolvido aqui no Brasil, tinha sido aprovado pelo FDA com a fórmula original que eu propus e que estava para ser lançado nos Estados Unidos, com o nome de Ovral, após uma campanha introdutória junto aos médicos que havia custado a White milhões de dólares.
Anunciar a pílulas dos dias alternados naquele momento provocaria grande confusão no espírito dos médicos. Será que eu não podia adiar a publicação dos meus achados? Situação difícil para mim, porque apesar da descoberta ter sido feita sem nenhuma contribuição da empresa, que, diga-se de passagem, não estava nada interessada em arriscar-se em uma nova fórmula, o Norgestrel. Era a propriedade industrial da White, e se eu dispunha do produto, era porque eles confiaram a mim o uso da droga. Argumentei que a publicação dos meus resultados só viria beneficiar o overall, porque demonstrava que as pílulas esquecidas não resultariam em gravidez e que a descoberta daquelas não podia esconder pelo enorme benefício que a redução da dose sem perda de eficácia representava para as usuárias. Além disso, o artigo estava escrito e submetê-lo à publicação não significava necessariamente a sua publicação imediata. Artigos científicos são cuidadosamente avaliados pelos editores e enviados a pelo menos 2 especialistas para aprovação ou rejeição, um processo de peer review que pode durar meses. Depois de aceito, ainda se pode esperar 6 ou mais meses até a publicação. Bogashi almoçou comigo e, se não retornou muito feliz com a minha insistência em publicar, porém fiquei certo que voltou satisfeito com a muqueca de garopa que dividiu no almoço comigo antes de despedir-se. Submeti o artigo intitulado The Every Other Day Pill à revista Fertility and Sterility e 2 meses depois tive o manuscrito devolvido. Achei, talvez injustamente, que a White tivesse influenciado um dos revisores, que exigia um número tão grande de modificações no texto que representava reescrever o artigo completamente. Optei por submetê-lo a uma revista inglesa de igual peso na literatura médica, Journal of Reproduction and Fertility. Essa revista era editada por Sir Alan Parkes e sua mulher, Ruth, com quem fiz amizade desde a primeira vez que nos encontramos em Londres, por ocasião do 2º Congresso Mundial de Endocrinologia. O artigo aceito sem alterações saiu alguns meses depois.